Então, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos revisar, certo, algumas coisas sobre funções orgânicas, certo, que nós vimos até agora, para que semana que vem eu vou gravar, para semana que vem eu vou gravar um vídeo falando das três funções restantes, que são as três funções nitrogenadas, amidas, aminas e nitrilas, certo? E por que fazer isso? Porque são coisas que são importantes para o terceiro bimestre. No terceiro bimestre nós vamos trabalhar com reações orgânicas. Então, nem todos os exercícios, se nós formos pegar o Enem, o vestibular, eles vão te dar a estrutura pronta, certo? Eles vão te dar o nome do composto e você tem que assimilar o nome do composto à estrutura desse composto para conseguir resolver o exercício, certo? Então, por isso que nós batemos sempre naquela tecla de nomenclatura, nomenclatura e nomenclatura, certo? Não vou estar passando aquelas propriedades físicas, ponto de ebulição, solubilidade, ligação de hidrogênio, ligação de Van der Waals, ligação de dipolo, não, isso nós já trabalhamos, certo? Quando for necessário, eu vou voltar para a gente dar uma pincelada melhor, certo? Mas, por enquanto, não, ok? Bom, uma função são grupos de compostos que possuem basicamente as mesmas propriedades, certo? Por exemplo, ácidos. Ácidos são todas as substâncias que são extremamente corrosivas. Então, toda substância que é classificada como ácido vai ter como a principal função ser corrosivo, certo? Por exemplo, se eu colocar em mármore, vai reagir com mármore. Se eu colocar uma lâmina de ouro, vai reagir com essa lâmina de ouro, de prata, de cobre, de estanho ou do que for, certo? Então, nas funções inorgânicas, que são aquelas funções que nós aprendemos lá no primeiro ano, existem 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Na química orgânica, esse número de função aumenta, sabe? Porque existe uma gama de compostos orgânicos em relação ao composto inorgânico. Se eu não estiver enganado, existem 2 milhões de compostos orgânicos para 20 mil compostos inorgânicos, certo? Então, a diferença é muito gritante. Então, por isso que foram feitos classes e mais classes desses compostos. Existem 3 hidrocarbonetos, 3 classes de hidrocarbonetos, 7 classes de funções oxigenadas, existem as funções nitrogenadas e existem os aletos, que nós não vamos ver, certo? Então, ok. Aleto. Então, hidrocarbonetos é todo composto orgânico, certo? Onde tem em sua estrutura apenas única e exclusivamente átomos de hidrogênio e carbono. Carbono é obrigatório, porque todo composto orgânico tem carbono. Todo composto orgânico, a base dele é carbono, certo? Não existe nenhum composto orgânico que não tenha carbono. Todos os compostos orgânicos contêm obrigatoriamente carbono, certo? Na terminação, na nomenclatura de compostos orgânicos, a terminação é O. Então, todo composto orgânico, todo nome de composto orgânico, eu vou terminar sempre com O. Etano, metano, propano, pentano, hexano e por aí vai. Ok? Primeira classe de hidrocarbonetos, nós temos os alcanos. Os alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples, certo? Para ficar mais fácil para nós estudarmos, nós colocamos a terminação ano, certo? Por exemplo, propano, ex ano,
pente, ano e por aí vai, certo? Então, esses aqui são os alcanos. Os alcenos diferem dos alcanos apenas pela existência de ligações duplas. Então, pelo menos uma ligação dupla. Se o meu composto tiver pelo menos uma ligação dupla, ele é classificado como alceno, certo? E para darmos uns nomes, nós sempre colocávamos a denominação eno, certo? Por exemplo, eteno, propeno, 2-buteno e por aí vai. Os alcinos, eles vão ter pelo menos uma ligação tripla, tá? Pelo menos uma ligação tripla. Então, todo composto que tiver pelo menos uma ligação tripla, ele é classificado como alceno, certo? E para darmos o nome, nós terminamos com ino, certo? Etino, propino, 2-butino, pentino e assim por diante, certo? Então, esses aqui são os hidrocarbonetos, ok? Nós temos as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, elas têm como obrigatoriedade, e como o próprio nome deduz, né, induz a gente pensar, tem pelo menos um átomo de oxigênio na minha estrutura, certo? Já a terminação vai depender de cada função, tá? Os álcoois, a terminação dos álcoois é ol, certo? Então, todo composto orgânico que eu ver e termina com ol, propanol, etanol, metanol, refere-se a um tipo de álcool, certo? Por exemplo, esse aqui é um metanol, nós temos etanol, nós temos. Lembrando que se o grupo OH, tá? OH refere-se aos álcoois. Se o grupo OH estiver ligado a um carbono primário, ele vai ser classificado como álcool primário. Mas, se o meu grupo estiver localizado em um carbono secundário, certo? O meu álcool também será classificado como como álcool secundário, ok? E mais uma coisa, se eu tiver um álcool, ele é classificado como monoálcool, e se eu tiver dois álcoois, por exemplo, ele é classificado como um diálcool. Existe uma substância chamada de glicerol. Glicerol é um 2,3 propanutriol, certo? A estrutura dele é essa daqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho um triol, certo? Aqui eu tenho um diol, aqui eu tenho um monoálcool, certo?
Aqui nós temos esse daqui é um álcool primário, esse aqui é um álcool já secundário, tá bom? Então, álcoois, ele é identificado pela presença apenas do grupo OH, certo? E a terminação é OL, ok? Os aldeídos, ele é classificado como uma presença de um grupo que nós chamamos de carbonila, certo? Esse aqui é um grupo carbonila de aldeído, tá bom? Lembrando que cetona também tem carbonila e ácidos carboxílicos também tem carbonila, tá? Carbonila e éster também. Então, esse grupo aqui é um grupo carbonila de um aldeído. Os grupos carbonilas em aldeído, ele sempre vai estar nas extremidades, certo? Como ele está ligado a um carbono que está fazendo 4 ligações, então ele sempre vai estar nas extremidades. Nunca vou encontrar um grupo carbonila de aldeído no meio da minha cadeia carbônica. É sempre nas extremidades. A terminação de um aldeído é al, certo? Por exemplo, ah, etanol. Etanol, nós temos o metanol ou formaldeído. O que mais? Propanol, certo? E por aí vai, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos mais duas funções, certo? A cetona, ela é classificada, ela é identificada pela presença de um carbono ligado por uma ligação dupla com o oxigênio, apenas, certo? Eu não tenho nada em nenhuma, nada assim, entre aspas, entre do lado esquerdo e direito do carbono, apenas as cadeias carbônicas, certo? As cetonas, elas podem ser encontradas no meio da cadeia. Tá? Eu posso encontrar cetonas no meio da minha cadeia, mas nunca nas extremidades. Se vocês virem alguma atividade que tiver um C dupla O na extremidade da cadeia, não é cetona, é aldeído, tá bom? Então tem muito exercício colocando isso só para ver se o aluno tá ligado nessas diferenças, tá bom? Então tome cuidado com isso. A terminação de uma cetona é ona. Existe uma cetona que é muito utilizada no nosso dia a dia. É a propanona. Propanona, para quem não sabe, é a acetona. Tá bom? Então a acetona é uma cetona. A estrutura dela é a propanona. Tá? Aqui eu não preciso mostrar onde está essa dupla ligação LOL, tá? Porque a cadeia ela é simétrica. Mas se essa cadeia fosse mais de 3 e não fosse simétrica, eu teria de mostrar onde essa dupla ligação está. Por exemplo, se eu tiver uma estrutura dessa forma aqui, eu tenho que contar a partir da extremidade mais próxima desse grupo, certo? Para saber onde esse grupo aqui vai estar.
Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, 3, 4. Então eu vou ter o seguinte. Vou ter que colocar 2, radical para 4 carbonos, but. Terminação ona. Então fica 2 butanona, certo? Ou a nova nomenclatura da IPAC, butan 2-ona, certo? Por que esse 2? Porque o grupo cetona está no carbono de número 2, certo? A IUPAC dificultando nossa vida, né? Bom, próxima é os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, assim como os aldeídos, eles são encontrados nas extremidades. Certo? Porque o grupo ele é classificado como ligado ao carbono primário. Ele é bem parecido com os aldeídos. A diferença é que aqui, ao invés de ser um H, eu vou ter um OH, certo? Também é um grupo carbonila, tá? Um grupo carbonila, só que esse grupo carbonila é um grupo carbonila de ácido carboxílico, tá? A determinação de um ácido carboxílico é oico, mas eu sempre tenho que colocar o nome, antes do nome a palavra ácido. Ácido oico, certo? Por exemplo, aqui minha estrutura são 2 átomos de carbono, então fica et. Só que antes de colocar a palavra ácido. Ácido, et, oito. Porque é uma ligação simples, tá? Entre carbonos. Então fica ácido etanóico. O ácido etanóico é o principal composto do vinagre. Por isso que o vinagre tem aquele gosto bem característico de ácido de limão, certo? Bem amargo. Esse é devido à presença desse grupo hidroxila na carbonila, certo? Bom, existem outros ácidos. Eu posso ter também um dioico, né? Cadê essa forma aqui? Certo? Esse aqui é o ácido etanodioico, certo? Porque são 2 grupos carbonilas presentes na minha estrutura. Dioico, porque são 2 grupos carbonilas, certo? Então, pessoal, aqui nós temos mais 2 funções, certo? Éter e éster. O éter é uma função onde eu encontro um oxigênio ligado entre duas cadeias carbônicas, certo? Esse oxigênio ele é classificado como um heteroátomo, porque a estrutura que tiver um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica é uma estrutura heterogênea. Se é uma substância heterogênea, então esse composto que é diferente. Esse átomo que é diferente de carbono e hidrogênio é chamado de heteroátomo, certo? Os ésteres, o éter, a nomenclatura dele é um pouquinho complicada, certo? Eu vou pegar a cadeia de menor carbono, certo? E colocar terminação oxi e a cadeia de maior número de carbono, certo? Por exemplo,
Aqui eu tenho 2 carbonos. Radical para 2 carbonos, et. Aqui eu tenho 1 carbono. Radical para 1 carbono, met. Certo? Então, o menor carbono com a terminação oxi, então fica metóxi, certo? Metóxi e etano, certo? É o nome dessa estrutura, certo? Esse aqui é o mais conhecido, é o éter, né? Esse aqui é o éter, que é o mais conhecido. É o etoxi-etano. Etoxi-etano, ou também conhecido como éter dietílico, tá? Então, o éter que nós conhecemos, a estrutura dele é essa daqui. Tá bom? Os ésteres, como eu falei, também é o composto que possui carbonila, certo? Só que a carbonila de éster, ele é resultado da reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool. Quando eu pego um ácido e misturo com um álcool, eu tenho uma reação de esterificação, certo? Essa reação de esterificação, ela acontece muito quando nós fazemos sabão. Só que aí existe um nome diferente, chamado de saponificação, certo? Onde tem um álcool específico que reage com os ácidos carboxílicos, certo? Bom, a nomenclatura de um éster. A cadeia ligada ao carbono vai ter o nome ato, a cadeia que estiver ligada ao oxigênio vai terminar com o nome ila, certo? Então toda cadeia que estiver ligada ao carbono, a esse carbono, vai terminar com ato, e todo composto que estiver ligado a esse oxigênio vai terminar com ila, certo? Por que eu uso esse di? Porque é um sal, certo? Os ésteres também são sais. Vocês podem pesquisar também sais de ácidos carboxílicos. Dá a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho essa estrutura aqui e essa estrutura aqui. Aqui é minha cadeia, minha função éster. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Radical para 3, prop. Aqui eu tenho 2 carbonos. Radical para 2 carbonos, et. Então eu vou ter o quê? Prop mais ato, propanoato, de et mais ila, etila. Propanoato de etila. Ou etanoato, se tiver um outro composto, né? Etanoato de pentila e por aí vai. Certo?